Eu gostaria só de deixar aqui uma palavrinha rápida. Ontem eu preguei sobre o pai, em Lucas 15, que tinha 2 filhos. O mais jovem, que de forma dissoluta saiu da casa do pai e ficou fora muito tempo, desperdiçando todos os seus bens por conta de uma mágoa, uma amargura, um rancor, mas principalmente uma impulsividade. É da juventude a impulsividade. Talvez ele nem tinha razões, ele inventou na sua imaturidade razões na mente para poder sair da casa do pai. Mas é da juventude, atos impulsivos. E a impulsividade fez com que ele quase se arrebentasse na vida ao ponto de nunca mais ser colocado para dentro. No outro lugar estava o filho mais velho, que apesar de já não ser tão impulsivo, mais maduro, pela experiência da vida e por tudo que tinha vivido já, era alguém que deixou com que ressentimentos lhe dominassem. E por causa dos ressentimentos, ele também ficou de fora da casa do pai. Então um foi para fora por causa da impulsividade, o outro ficou de fora por causa do ressentimento. E eu gostaria de deixar só essas 2 expressões como uma reflexão para nós que estamos na casa do pai, que somos filhos, que somos herdeiros, que somos comissionados, porque o pai foi para o filho mais velho, quando ele ouviu o som da festa e da dança dentro da casa do pai, porque o filho mais novo havia sido reintegrado, ele perguntou aos seus servos o que estava acontecendo, e quando ele ficou sabendo, diz a palavra que ele se encheu de ira e não quis entrar. Quando ele não quis entrar, o pai saiu, e o pai insistiu com ele para que ele entrasse na casa, afinal era o irmão mais novo que tinha voltado. A Bíblia diz que ele mostra ali muito ressentimento, dizendo que: pai, eu sempre trabalhei como um escravo para você, e sempre cumpri as tuas ordens, e tu nunca mataste sequer um cabrito para que eu pudesse me alimentar ou fazer uma festa. E aí vem este, que gastou o seu dinheiro todo com prostitutas. O texto não diz que ele gastou com prostituta, o texto diz que ele viveu irresponsavelmente. Pode ter gastado? Pode, mas a verdade é que o filho mais velho não sabia, ele estava acusando. Ressentimento leva a gente a tomar, a criar, impressões e falar das pessoas aquilo que talvez nem seja verdade. E por causa do ressentimento que ele carregava, ele se colocou num lugar onde ele nunca esteve, porque o pai diz assim: tudo que eu tenho é teu, tudo que está na casa você pode usufruir. Mas por causa do ressentimento, ele se sentia escravo e se sentia ordenado no fazer as coisas. O pai nunca escravizou, o pai deu trabalho. O pai nunca deu ordens tácitas, o pai deu instrução. E a diferença entre a gente perceber que o que o pai está dando é uma instrução e não uma ordem tácita, ou que ele está dando um trabalho e não escravizando, é a certeza do pertencimento. Dentro da igreja isso acontece às vezes. Gente que não entende o seu lugar de pertencimento, até faz o que faz, mas faz num espírito de obrigatoriedade, faz porque alguém está mandando, faz nesse sentimento de escravidão, porque não faz o que quer fazer, não faz com o entendimento de que o que está fazendo não é para os outros, é para ele mesmo. O escravo faz só para os outros. O filho, apesar de estar servindo ao pai, está fazendo para si mesmo, porque o que ele está construindo a partir de uma instrução do pai, do trabalho que o pai está lhe designando, é ajuntar riqueza para ele mesmo, porque a herança, quando o pai morrer, será dele.
Mas o filho mais velho não entendia isso. Por quê? Porque era um cara cheio de ressentimento. Enquanto o filho mais novo quase se acabou porque foi muito impulsivo, o filho mais velho, o texto termina dizendo que ele não entrou na casa. Não disse ele entrou ou se não entrou. O texto deixa uma reflexão, o texto deixa uma incógnita. Será que entrou? Será que não entrou? Porque o pai termina dizendo que o filho estava perdido e foi achado, e não disse se entrou ou se não entrou. Porque você precisa escolher: você vai querer continuar com o teu ressentimento, ou você vai de fato se curar disso? Se você for uma pessoa ressentida e ficar guardando o tempo todo ressentimentos, viu o que a Fátima falou aqui? Ela escolheu elogiar, ela escolheu celebrar, ela escolheu ficar com um copo meio cheio. Mas em 10 anos de casa, com certeza, se ela escolhesse se ressentir, ela teria muita coisa para reclamar. Mas é porque decidiu não ser ressentida nas suas emoções, está dentro de casa usufruindo da mesa e da festa que a casa está promovendo. A Bíblia diz assim: ferirei o coração do pastor, e as ovelhas se dispersarão. Igreja com gente ressentida é igreja vazia. Ministério com líder ressentido é ministério vazio. Tem gente que pega uma coisa para cuidar com 5 pessoas, não passa muito tempo, tem um monte de gente em volta, porque é um coração sarado, é um coração agregador, é um coração que inclui e inspira, porque está sempre vendo o copo meio cheio, apesar de termos situações, mas sempre está procurando soluções. E tem gente que você pode dar 500 pessoas na mão dela, daqui a pouco, em pouco tempo, está sozinha, porque é ressentida em tudo, é dodói em tudo, reclama de tudo, não entende o pertencimento, acha que está fazendo porque o outro mandou, se sente um escravo quando deveria ser filho, se sente ordenado quando deveria estar na instrução correta, somando para ele mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que primeiro debulha, aquele que primeiro planta, é o que colhe. Quem semeia, colhe. Quando nós estamos fazendo algo, apesar de termos uma instrução, sempre tem alguém mais maduro, com um entendimento maior, que pode nos instruir acerca de tal coisa. Aquilo ali é para dar direção ao ponto de que a gente possa fazer corretamente. Mas na hora da colheita, não precisa nem pedir. O pai disse: você não precisava nem pedir, era só ir lá e pegar o novilho e comer, você é da casa. Mas porque você fica com esse senso de ressentimento, você vai se excluindo o tempo todo, você não consegue participar. E aí, quando você vê alguém sendo exaltado, o teu sentimento será de injustiça. Eu já vi muita gente sair da igreja, eu já vi muita gente reclamar dentro da igreja, eu já vi muita gente ficar causando confusão, porque alguém foi exaltado e ele se julgou injustiçado. Por que não fizeram comigo? Comigo nunca valorizaram. É porque é ressentido. Porque se entendesse, cara, que é o momento daquele ali, ia celebrar, e o momento dele também vai chegar, e ele já está dentro da casa, ele é da casa. Ele é da casa. Se nós tivermos que lidar com gente ressentida, nós vamos ter que estar o tempo todo pisando em ovos. O tempo todo vai ser difícil, a gente nunca vai conseguir honrar alguém, porque no honrar alguém a gente vai ter que sair pedindo desculpa para um monte de gente. Um bando de ressentidos. Então tem 2 coisas que podem te deixar muito longe da casa do Pai. A primeira é a impulsividade. É fazer as coisas sem pensar, é agir na obstinação, é sair atropelando tudo e depois perguntar como é que tinha que ser feito, é agir por impulso. Hoje eu ainda estava conversando com uma pessoa, estava falando sobre isso, sobre a impulsividade da imaturidade. Muitas vezes a gente faz isso, a gente fere, a gente machuca, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não devia. Impulsividade.
Mas ainda assim eu vou dizer uma coisa para você: o filho foi impulsivo, mas ele voltou para a casa do pai. Porque ainda é mais fácil você lidar com alguém impulsivo. Meu pai costumava dizer: é mais fácil você ter que frear alguém do que ter que empurrar. Eu prefiro frear do que empurrar. Porque o frear, se tiver um coração tratável, como eu disse para você, a impulsividade, se ela for tratada, se ela for equilibrada com bom senso, ela é um gatilho para ações. Só que claro, refletidas, não sem pensar. Mas essas pessoas normalmente são proativas, são determinadas, elas tomam iniciativa. Coisa boa é você estar com alguém que toma iniciativa. Está acontecendo um problema, ela já está pensando em solução, já está dando ideia. Talvez essa ideia não foi boa, mas ela já está pensando em outra coisa, porque ela é proativa. Isso é maravilhoso. É melhor você frear do que você empurrar. Mas cuidado com a impulsividade. Tem coisas que Deus vai fazer, mas não é o tempo. Cuidado para não acelerar processos, porque Deus é processual. Cuidado para não arrancar fruto que está ali, mas está verde ainda. Cuidado para na impulsividade. Eu acabei de citar aqui a história do pastor Jean, não sei se ele está aí, mas na história do pastor Jean foi isso. Talvez se eu tivesse ordenado ele ao pastorado, talvez não, provavelmente, porque eu creio que é o Senhor quem nos dá esse discernimento. Se tivesse ordenado 1 ano antes, nós não teríamos o pastor Jean como ele é hoje. Possivelmente porque o encargo pastoral traz uma responsabilidade muito alta de alguém que ainda não estava maduro o suficiente. Não quer dizer que não seria, mas não era o momento. O impulsivo não entende o momento, ele quer a qualquer tempo, de qualquer jeito. Corre um risco de ficar fora da casa do pai. E o ressentido então nem se fala. Por que o ressentido certamente ficará de fora? Porque a Bíblia diz assim: uma raiz de amargura contamina a muitos. Entenda que a ideia de igreja do Senhor é corpo. E o corpo, ele precisa estar saudável. Se o meu dedo mindinho começar a necrosar, a melhor coisa para o corpo é cortá-lo fora. Porque se eu deixá-lo no corpo necrosado, porque eu vou me apegar ao dedo mindinho, ele vai necrosar a minha mão, ele vai necrosar o meu braço, ele vai necrosar o corpo inteiro, e eu vou morrer por causa disso. O ressentimento faz isso. Aí Deus, num zelo que lhe consome, sem alegria nenhuma, pelo contrário, com muita tristeza no coração, muitas vezes tem que arrancar o ressentido. A raiz de amargura precisa ser arrancada. O problema é quando o ressentido não quer se livrar da raiz da amargura, ele é arrancado junto, e ele fica de fora, porque senão ele vai necrosar o corpo inteiro. Então, em nome de Jesus, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida, e a tua vida está intimamente conectada com o corpo de Cristo. Não guarde ressentimentos. É muito comum ministerialmente a gente ter atrito, a gente ter dificuldades, divergências, problemas, situações em que a gente se ofende, se magoa. É natural. O problema é tornar isto uma raiz de amargura, é ressentir-se ao ponto, fica você para lá, fica eu para cá. Começou a necrose do corpo. Eu espero, apesar de ter sido uma parábola, né? Então não dá para dizer o que eu vou dizer de encontrar um filho mais velho no céu, porque Jesus estava contando uma parábola. Parábola é uma ilustração. Mas eu espero que todos os ressentimentos sejam anulados, para que a gente possa entrar na casa que está em festa de coração limpo e participar. O novilho gordo não foi para o filho mais novo comer sozinho, era para todos na casa comer. Havia um pedaço nutritivo, saboroso, proteico para o filho mais velho, mas a gente não sabe se ele entrou. E se ele não entrou, foi porque ele ficou cheio de ressentimento do lado de fora. E eu vou dizer para você,
A festa não acabou por causa do ressentimento dele, a festa continuou. A igreja não vai recuar por causa dos ressentimentos que a gente tem, ela vai continuar. Eu vejo gente ressentida, mimimi, passa 10 anos, passa 5 anos, passa 6 meses, a igreja continua, e eles ficam com raiva porque a igreja continuou. Mas é óbvio que vai continuar, o corpo não vai morrer, a igreja do Senhor é inabalável. Não é que a gente não está se importando com ele, mas não dá para parar e morrer junto. Nós vamos continuar. Quer se curar? Estamos aqui, vamos esquecer, vamos sarar, vamos mudar de disco, né? Então tá, a gente vai continuar. A gente vai voltar para a festa. Tem uma festa rolando. O Senhor é Deus de festa, de alegria, de celebração. Só fica de fora o ressentido, e corre o risco de se ficar de fora também o impulsivo. Então, em nome de Jesus, que a gente controle essas duas coisas dentro de nós. Maturidade para não sermos movidos pelos impulsos e paixões, e humildade, porque no final das contas o ressentido é um orgulhoso mesmo, vaidoso. Essa é a verdade. Mexeram no meu ego. Humildade para que o ressentimento vá embora. A humildade é lembrar que nós somos humus, é lembrar que nós somos terra, é lembrar que nós somos barro, é lembrar que a vida acontece por um sopro do Senhor. Sem isso é só então para que ficar guardando coisa ruim? Vamos entrar na casa e vamos fazer festa em nome de Jesus. Amém?